Oi, eu sou a Bruna, a mãe do Henry e da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Hoje eu vou começar um episódio diferente com a pessoa que é literalmente a razão de eu estar aqui, que é a minha mãe. Mãe que vou apresentar ela pra vocês. Rosana, mãe de 4. Luana, Bruna, que sou eu, que sou a segunda filha. Pamela e Felipe. E aí, mãe? Tá nervosa? Tô muito. Ai, Jesus está na frente da câmera, me deixou nervosa. Mas tá bom. Não tem, é só câmera ali por enquanto, né? Daqui a pouco você vai se soltar e tal, e tá tudo bem. Primeiro quero te agradecer por ter aceitado, mesmo tendo vergonha de ter aceitado vir. Acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre como foi pra você, né, ser mãe, como que foi há tantos anos atrás tudo. E a gente trocar um pouquinho aqui. Então, desde nova, né, eu já sonhava em ser mãe. Inclusive, eu ajudei minha irmã a criar os meus sobrinhos e outros sobrinhos também. Sempre fui agarrada aos meus sobrinhos. Então, quer dizer, era um sonho. Até, né, conhecer seu pai. E daí pra frente, né, veio, né. Tá, então vamos começar assim do início. Primeiro, como que descobria antes? Tinha, na época da Luana, por exemplo, tinha teste de farmácia assim, igual a gente faz hoje? Sim, já existia teste de gravidez, mas aliás, a gente sentia mesmo a menstruação que faltava, né? Aí ficava 1 mês, 2 sem vir. Aí já podia fazer o teste que estava grávida mesmo, já podia procurar o médico. Mas 1 mês, 2 meses é muito tempo, né? Mas geralmente no tempo da Luana, assim, né? Não entendi. Era assim. Então, da Luana, você lembra assim que você soube que você estava grávida porque demorou muito? Uma que eu não estava esperando, né? Eu trabalhava, estava solteira ainda, a gente estava noivo, mas assim. A previsão de casamento e tudo, mas não estava esperando gravidez. Aí, quando descobriu, já marcou o casamento, né? Agilizou as coisas. E como que foi? A gente fala assim, né? Como que foi, então, você, nessa primeira da Luana, que você, igual você falou, estava noiva e tal, contar pra sua mãe, pro seu pai? Não contei. Não contou? Ninguém sabia. É mesmo? Só ficava... Aí você casou? E aí, só tinha uma colega minha, né, gente? Hoje ela mora em São Paulo, que me deu maior força na época. Ficou eu, ela e o Edson, mas ninguém sabia de então nada. Quando você descobriu, quem foi a primeira pessoa que você contou? Foi pro meu pai? Não, sim, mas quem me ajudou, agora eu tô lembrando, você falando aí como que as coisas vai vindo. Essa colega minha, né, até espero mandar para ela esse vídeo. Ela trabalhava no Queluz, acho que é no Queluz mesmo, no laboratório, e ela que fez o exame, né, que descobriu a gravidez, me ajudou. Ela na época ela namorava com meu irmão, mas ela não contou para ele também. E ficou eu, ela e o Edson só sabendo, porque segundo seu pai, ninguém ia ajudar em nada. A fala dele era essa: eu que vou criar, então não precisa de falar pra ninguém. E você tinha medo assim, da reação do seu pai, da sua mãe, se você contasse? Do meu pai, sim. Da minha mãe, não tanto, mas do meu pai, sim. É tanto que depois, quando a Luana nasceu, né? Porque na realidade ela nasceu de 5 meses, né? Porque ela nasceu Porque eu casei 5 meses. Não, 5 meses depois ela nasceu. Então, quer dizer, como que você tá grávida? Aí na cara de todo mundo, né? Que todo mundo soube que era... Soube que eu tinha casado grávida. A minha irmã desconfiou um pouquinho, mas falou depois, mas eu não sei se realmente tinha desconfiado. Porque não tinha barriga, não tinha nada, né? Se olhar minhas fotos de casamento, nada. E mesmo com 5 meses de casada, né? Que a Luana com 8 meses não aparecia.
que eu tava grávida assim pra Prestes a nascer. Não dei barriga quase nenhuma. Sério, muito Ainda menos que hoje, né? E aqui, aí meu avô brigou com você? Não brigou, não. Já tô casada também? Tá casada, aceitou de boa, né? Não. E depois as outras... Descobri, assim, as outras... gravidezes. Então, quando eu descobri a sua, né, no caso. Foi a próxima. Foi a próxima. Eu tava até conversando com seu pai antes, que eu falei assim, eu não sei se foi planejado. Segundo ele, foi mesmo, planejado. A Luana já tava, né, com 1 ano e... Como que é? 2 anos, né? Quase. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí como ele queria muito filho, então, no seu caso, já era o querer mesmo, né? Só que eu não sabia, é outra coisa, não sabia que estava grávida, porque foi um tumulto da gente mudando de um sítio para o outro e eu não fiquei sabendo. Aí eu engravidei de você. Não fiquei sabendo que eu estava grávida. Quando eu estava atrasada é porque você não estava atenta, né? Não estava atenta, fui trabalhar, comecei a trabalhar e aí que eu descobri que eu estava grávida. Depois que eu comecei a trabalhar. Mas você se deu conta? Porque aí você falou, não, deixa eu fazer um teste, tá? Aí foi fazer o teste, né? Porque no tumulto da mudança, tava atrasado, mas eu achei que era nervosismo, alguma coisa assim. E aqui, tinha antes aquele negócio de fazer surpresa e tal? Você fez surpresa pra contar pro meu pai? Não. Não. Nunca fez? Nunca tinha nada disso, não. No caso da Luana, ele queria muito um menino, né? E aí veio a menina, mas ele aceitou de boa. Eu tinha um pouco de medo, por ele querer muito, eu tive um pouco de medo, mas aí a partir de você não, ele falava tanto fazia, que ele era bom ver menina, porque já tinha ele ainda brincava, né, já é uma menina, aproveita a roupa da outra, aquele lance assim, mas não teve surpresa hora nenhuma, não. A gente ligava para essas coisas, não. Nem tinha tempo de pensar igual vocês pensam hoje. Eu também não fiz surpresa, tô falando, mas eu não fiz. Então. Mas assim, né? Porque a gente não pensava nessas coisas. E trabalhando e tudo, minha vida não foi fácil não, filho. E aí você né, eu tinha te perguntado já, você me falou que meu pai tinha sonho de ter um monte de menino. Um monte, filho. Só um sonho, né? Porque na prática ele na prática ele viu que as coisas não eram, né? E eu trabalhava o dia inteiro, dependia de pessoas para olhar vocês. Então o resultado não tinha tempo para olhar, porque a início, quando eu casei, ele achou que ele dava conta sozinho. Não precisaria de eu voltar a trabalhar, porque eu parei de trabalhar para poder casar. E ele falou que eu não precisava trabalhar mais, só que aí ele viu que o bicho pega, né? Então... E você lembra, assim, alguma coisa difícil que você viveu em alguma gestação? A sua, né? Eu dei cólica de rins, 30 dias antes de você nascer, fui internada pela primeira vez sem ser para ganhar filho. E passei muito mal. E chorei muito, porque a Luana pequenininha, era a primeira vez que eu ia deixar, igual você chora, você fala isso, agora minha vez de falar que eu chorei demais. O médico falava comigo assim, não chora, ela tá bem olhada, não chora que vai fazer mal para gravidez, que faria mal para você. E eu chorando. Ficou com o seu pai e a menina que olhava ela, né, e na minha casa, dos meus pais. Tá. Mas foi assim, acho que foi 1 noite ou 2, não sei, mas eu chorei o tempo todo. E os médicos falando o tempo todo, não pode chorar, você tem que deixar. Eu estava com 8º mês já de gravidez, já estava entrando, porque 30 dias depois você nasceu. Então já estava, e quem ia sair prejudicado era você, se eu ficasse, né, nervosa e tudo. Acho que eles ficaram com medo de adiantar parto, alguma coisa relacionada. Mas foi difícil demais. Mas foi bom que no dia que você nasceu, que eu fiquei internada, já não senti tanto de deixá-la. Porque 30 dias antes ela já tinha ficado. E ficou bem? Ficou bem. Bem assim, né? Chora, mas acabou que ficou. E aqui,
Então você comentou que uma dificuldade que você teve assim na gestação. E na maternidade em si, você tem uma memória de falar, tipo assim, não, é difícil ser mãe, na prática é bem complicado? Difícil porque fui tendo filho um atrás do outro, né? Aí dificultando bastante, trabalhando, ajudando seu pai. E aí era a maternidade, né? Noite sem dormir, eu que acordava. Vem da época, né? Que o marido não ajuda porque eles trabalham de dia e eles têm que descansar à noite por causa do dia deles. O nosso nunca era contado. Como eu trabalhava o dia inteiro, isso não importava. Fui criada assim, né? Pensando que o marido aqui tem que olhar. Então, à noite sobrava para mim. Eu que tinha que levantar para fazer mamadeira, para olhar. Chegou uma época que tinha 3 mamando, que era você, a Luana e a Pâmela. Todas Foi quando 3. você sentiu, assim, o peso, assim, da maternidade? Muito, né? E a gravidez, né? Igual a Pâmela, não foi uma gravidez assim... que eu não cuidei porque aquela coisa, né? Passaram o anticoncepcional, igual, né? A gente vai ler a bula, aí ia fazer mal pro leite para você. Aí eu não podia tomar. Não quis, né? Falei assim, não vou tomar não, que vai prejudicar a Bruna. E na verdade prejudicou, foi que, né, assim, não prejudicou na realidade. Foi que eu engravidei logo em seguida, você pequena, chorando muito, né, porque você deu uma crise alérgica, né. Eu vou contar aqui, ó. Primeiro, que eu e a Pâmela, essa minha irmã que ela tá falando, a gente tem diferença de 1 ano e 3 meses. Então, 9 meses de gestação, eu tava bem pequenininha, 5 meses, né? Muito sofrido. E aí, eu tive hoje, eles falariam que é a PLV, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Era o leite de vaca que eu tinha alergia, e todos, né, os derivados, né? Na época teve que tirado tudo. Tudo que é derivado, é isso mesmo. E aí, qual foi o recurso que meu pai achou? Aí nisso o médico passou o leite de soja, né? Pra tomar. E era, né, na época sua, era a coisa mais difícil para achar até quem não fede. Então era muito difícil mesmo. E aí seu pai falar, não. Assim, a gente tava morando em Catas Altas? Já estava em Catas Altas, porque a Pâmela nasceu lá. Você, a Pâmela, depois que eu vim embora, né? Nessa época, o que aconteceu? Por ser muito difícil a gente morar na zona rural e o leite, né, era só que não era que é difícil de mandar, mas difícil de encontrar. Aí o médico falou que o melhor leite que seria era o leite de cabra. Seu pai empolgou e correu atrás para comprar, não uma, como várias cabras, né? Ele ficou um tempão cuidando de cabra para você. E aí a Luana também tomava? A Luana não. A Luana tava porque na verdade, assim, como ele não tinha, não sabia muito a genética de uma cabra que desse muito leite nem nada, comprou avulso, foi na correria e era pouco. Suponha assim, era meio litro de leite, a gente completava com água, porque a verdade o leite de cabra é assim, é metade leite, metade água. Não pode dar à criança o leite normal, igual da vaca. E a Luana continuou, só que a Pâmela, nisso, ele comprou mais, né? A hora que a Pâmela veio, a Pâmela já entrou direto no leite de cabra também. Aí, então, ao invés de a gente tomar fórmula, não usou fórmula. E aqui, eu sou curada, né? Eu não tenho mais alergia e tal. Mas foi isso? Bruna, foi o tempo, mas é tanto que você, hoje eu não sei direito, né, você casada, não sei como que, o tanto que você toma leite, mas passou uns tempo, você voltou a tomar o leite de vaca de novo, começou a tomar iogurte, Então, mas aí, tipo assim, vocês me deram pra fazer um teste pra ver se... Não. Esqueceu, largou? Não. Na verdade... porque assim, hoje, eu não sei 100%, mas eu já li, também acompanho alguns casos assim. A criança tem a PLV e tal, e aí depois ela vai crescendo. Muitas crianças realmente cessam essa alergia e tal, e a mãe vai fazendo o teste, né? De, vamos ver a resistência e tal, né? Pra ver se pode ir introduzindo tudo.
até conseguir Mas a gente liberar. não segurou muito você com isso, não. Porque quando você tinha o quê? A Pamela com 6 meses, você estava com 1 ano e meio. A gente é 1 ano e 3 meses de diferença, né? Então é 1 ano e 3 meses. Nessa época, a mãe da gente... Isis, mais ou menos. Nessa época que a gente saiu lá do sítio, veio embora. E daí pra frente, eu comecei a fazer, né, mingau de cremogema. Até comprei hoje um cremogema. Mingau de cremogema, fui introduzindo leite aos poucos, sim. Porque aí, como a gente veio embora, ficou mais difícil. O seu pai comprava leite de cabra, mas já era muito caro, né? Porque até hoje o leite de cabra é caríssimo. Então foi introduzindo aos poucos, sim. Mas você mesmo ia pegando e comendo também. Você, assim, eu não restringi você demais do que o médico pôs, não. A gente, igual você segue a risco o que o médico fala, a gente não fazia isso. Uhum. Mesmo porque a gente escutava muito os antecedentes, né? Que falava assim, não, vai fazer, não é assim não, ela vai criando resistência. E realmente você criou resistência. A verdade é que até hoje é assim, né? As pessoas falam, igual eu não dei muita abertura, vamos até falar um pouquinho disso, assim. Principalmente com o Henry, eu não dei muita abertura, falei, vou fazer do meu jeito e ponto, é isso, né? E não quero muito opinião, é o que a Isabela falasse e o que eu estudasse e tal, e ponto final. Mas até hoje as pessoas agem assim, não precisa levar o pé da letra, isso aqui dá pra fazer assim, dá pra fazer assado e tal, e as pessoas vão, porque minha avó fez, deu certo e tal. E isso culturalmente mesmo, tá passando, né? Minha avó fez, minha mãe fez, tananã. E só que eu fui muito assim. Só que quando eu tive filho, você já tinha outras netas, né? Eu já comentei que eu não sei se foi o início até de uma depressão, porque eu me sentia assim muito com o Henry, né? Eu queria só ficar com ele, eu não sei se você lembra, assim, que eu não queria muito pra outras pessoas, até receber vocês e tudo, mas assim, eu não era aquela pessoa mais aberta a conversar e tal. Eu ficava muito ali no meu mundo com ele. O primeiro mês, quando ele nasceu, tava uma frente fria aqui na Lafayette, você lembra? Então eu fiquei muito no quarto com ele, com aquecedor ligado o tempo todo. E eu não queria receber as pessoas, eu não queria mensagem, eu não queria ficar conversando. Eu me fechei muito. E eu sentia, tipo assim, eu só queria viver eu e ele. Eu ia, não, tá na hora dele dormir, tchau. Tipo assim, tudo era... Como que foi pra você, assim, como avó, sendo que com as outras netas tinha sido totalmente diferente? Você fala... Tipo assim, um susto assim, comigo. Tipo, você fala no seu caso. Então, eu achei que, assim, eu te respeitei, né? O seu lado de você e o Felipe querer cuidar sozinho. Achei super estranho. Não me meti porque em respeito. Mas assim, nunca, assim, se for falar, você aceitou isso de coração? Falei, não, eu achei, assim, uma besteira muito grande, porque não tinha necessidade. Mesmo porque você ajudou a criar a Ana Luísa, e a Ana Luísa era criança que não era para ter isso, e teve. Né? A Ana Luísa era a menina que para pegar nela tinha que estar passando álcool na mão, não era pandemia, né? No caso do Henry tinha acontecido. E a Ana Luísa... A gente teve o maior cuidado, mas nem por isso. Você passou por isso tudo e de repente você criou isso na sua cabeça. Que eu não vou depender. Mas eu respeitei também pensando pelo lado de que as suas irmãs já deixavam muitas crianças, né, lá em casa. E você não queria depender de ninguém. Você queria ser... você, né? Você e seu filho. E eu respeitei e vejo, às vezes, muitas pessoas criticarem isso, mas é o seu mundo. E as pessoas, às vezes, até falam assim, não, a Bruna é muito chata, é isso, aquilo, mas é uma coisa que você quis. E hoje eu fico admirada como você cria a Isis, que é totalmente diferente, né? Assim... É totalmente diferente, eu sou muito mais tranquila, mas ainda assim, você, por exemplo, não veio aqui ficar com a gente no começo, esse negócio que as pessoas normalmente fazem, né? De pedir ajuda, mesmo assim, foi eu e o Felipe sozinhos, mesmo tendo o Henry, eu precisei de você mesmo
no dia do parto, porque não tinha como, né? Não tinha como eu deixar da ele. Isis, né? E foi a primeira vez. No dia do parto da Isis. Como que eu ia fazer com ele? Não podia levar ele pro hospital, que se pudesse eu levava, gente, mas não podia. Então, Mas ainda assim, tipo, eu também quis criar ela sozinha. Só fui menos neurada, menos assim, em cima, né? Eu lembro uma vez que ela tava brincando com uma bola lá na varandinha da avó, ela pôs a bola na boca. Aí que vocês começaram a rir, eu falei, o que foi? Que o Henry nunca ia poder fazer isso. Porque, né, o Henry, você não deixava, tipo assim, nossa, ficava ali em cima dele. E ela, toda solta. É estranho, pra gente é estranho. Porque eu criei vocês, tanto, eu não vou citar nome, né, tem a criança da sua idade, que a mãe não deixava fazer e eu deixava tudo. A mãe dava comida, a menina andando. Eu não, você quer comer, come, não quer? Até hoje eu acho que enfiar comida na boca da criança sem querer, eu não gosto. Quer comer, eu acho que tem que respeitar a criança também nisso. À medida, hoje você alimenta do jeito seu. E muitos pais ficam correndo atrás da criança e tudo. Eu acho que tem que olhar, porque pode faltar vitamina, alguma coisa, né? Tem que dar alimentação, não forçar. Mas hoje os estudos mostram exatamente isso, né? Porque a criança sabe dizer se ela está saciada ou não, etc. A gente tem que respeitar, porque senão também pode virar uma compulsão. Põe a criança na frente da televisão, porque ela tem que comer. Aí vira um hábito, uma compulsão, depois cresce, senta na frente da televisão, não sabe nem o tanto que tá comendo, porque come como, tipo assim, uma obrigação, é um hábito. Eu sou obrigada a comer, né? E tem uma fome instantânea, tá? Igual você falou, tá na frente da televisão, tem que estar com a pipoca, tem que estar com o sanduíche, tem que estar com alguma coisa alimentando. E eu criei assim, né? E você não perguntou sobre o Felipe, né? Como que foi? Porque foi falando de cada um, eu já emendei que eu e a Pamela foi junto, né? O Felipe veio depois. Aí agora já teve uma diferença maior. Pra mim são 5 anos de diferença, né? Da Pamela 4 anos. Então ele veio um pouquinho depois. Foi surpresa, porque a Pamela, eu ia ligar, né? Não liguei, porque ela passou mal. E acabou que o médico não deixou fazer a ligadora. Então, aquele método de novo, né? Aí aguentei 4 anos, mas aí o Felipe veio, porque tinha que vir também, né? Porque eu tinha 3 meninas para vir um menino. Aí sua avó quase deu como que eu falo? Infartou, né? Quando eu falei assim que seria, quando descobriu que era um menino, ela falou assim, eu fui para fazer a cesárea e ligar. Ela pegou. O Felipe, a cirurgia ia ser numa quinta e ele estava sentado o tempo todo. E quando foi na segunda-feira, da semana que ia fazer o parto, ele virou. Ele virou e viu que era um menino. Aí eu liguei para sua avó, que não estava aqui. Você descobriu que era um menino na véspera? Assim, na segunda-feira. O Felipe estava sentado o tempo todo, não dava para ver. Todas as ultrassons que fazia. Aí sua avó, não liga não, pelo amor de Deus, vai que vem outro menino. Eu falei, cara, nem por Deus, não quero mais nenhum não, só esse tá bom. E aí ficou vocês 4. Por causa dela e do seu pai, tava um monte aí, né? Mas seu pai concordou. Mas é porque, igual você falou, a parte da maternidade pesa mais para a mãe. Isso eu acho que até hoje, né? Isso não muda, não. E no meu caso era muito, porque eu saía com os 4. Segura todo lado que eu ia, 4 crianças atrás de mim. 2 coisas. Tem uma teoria que eles falam assim, que mais filho é bom também, porque uns brincam com os outros e tal, não sei o quê, demanda menos atenção da mãe. Você acha que essa teoria... Na sua prática foi real? Tipo, a gente brincava entre a gente, aí você conseguia, tipo, sei lá, arrumar uma cozinha, fazer as coisas mais tranquilo. Geralmente, o mais velho, ele sempre brinca, né? Dá uma olhada também, né? Dá uma atendida de necessidades. Às vezes, por exemplo, a Isis tá com sede. O Hermes vai ali pegar a aguinha dela, que ela não dá altura, num lugar, ele pega pra ela entregar ela. Mesmo porque eu te dou exemplo de quando a Pamela nasceu, da gente morar num sítio, em uma lagoa perto, a Luana junto com você. E se não fosse ela, que estava com 2 anos, uns 3 anos, né, na época, se não fosse por ela, você teria morrido.
porque ela que correu e gritou. Ah, Bruna caiu. E não entendi o que era. Quando a gente vê, você estava de bruço na lagoa. Então, um acaba ajudando o outro, sim. Socorre, né? E a gente ficava solto lá, assim, com a lagoa, mãe. Era muito doido, né? Então, tipo assim, é claro que tem um pouco excesso de preocupação, que eu tava falando, eu com o Henry fui, principalmente, muito mais lembrada, né? Mas tem a parte de um cuidado mesmo que a gente tem que ter, porque a gente sabe que perigo para criança tá em todo lugar. E aí, tipo assim, um ambiente igual lá, né? Que é onde a gente morou, esse sítio é, tipo, bem grande, cheio de lagoa e tal, não sei o quê. E a gente ficava solto por ali. Não, mas na realidade, vocês duas estavam porque seu pai estava por perto. Não é totalmente que você estava... Meu pai, só que seu pai... Vamos combinar. Não, mas o pior, sabe por quê? Que ela estava, vocês duas na beirada? Porque seu pai falou com a Luana assim, lá na beirada era rasinha, né? É que se vocês até entrar lá dentro, não tinha perigo, não. O perigo era mais na frente. Suponha assim, 1,5 metro, mais ou menos, não tinha perigo nenhum. Seu pai colocou ela para lavar um chinelo para ele. Ela pequenininha. E ele ali por perto. Só que em vez dela chamar ele, ela me chamou. Eu tava de resguardo da Pâmela ainda. Tava bebezinho. Aí que saiu. E meu avô tava com meu pai, né? Foi isso? Foi meu avô que me pegou? Não foi essa? Não, história? seu pai... Outra? Por que não teve uma história que meu avô me pegou? Não, espera aí. O que acontece? Nessa... Quando ela gritou, eu lembro que eu tava com a colher, a gente mexia angu, né? Eu tava, não sei nem onde é que eu enfiei, que eu saí correndo. Ia gritando seu pai, aí tinha um pau no meio, ele viu você lá, ele entrou assim, ele passou direto em você, na correria, né? A sorte, quando eu gritando, aí que ele veio, ele te pegou por baixo assim, você não chegou nem a pegar água, você tava de bruça, você não bebeu água nem nada. Mas eu tava desacordada? Não, não sei, Bruna. De bruxa, é um milagre de bruxa. Com a cara nem nada. A cara dentro da água. E não afogou nem nada. E não tomou água nem nada. Tirou você. Ele só fez assim com você. Você saiu, não engasgada nem nada. Normal. Muito estranho. Não dá pra contar assim, né? Contar parece mentira. Agora esse lance aí... Por isso que eu sei mergulhar, gente. Mas esse lance aí do voo é o seguinte, eu não estava em casa. Tinha uma lagoa mais pra cima, igual você acabou de falar, lá era cheio de lagoa. E vocês eram muito aventureiros. Seu vô foi com vocês nadar nessa lagoa. E você foi para o lugar mais fundo. E seu avô não sabia nadar em tempo de todo mundo morrer. Eu e seu pai só ficamos sabendo depois. Ele entrou, mas aí deu altura para ele, né? E ele te salvou. Do contrário, eu tinha morrido ele e você. Era muito doidão. Ele levou a gente para nadar. Levava. Vocês tinham costume. Vocês nadavam na parte mais rasa. Só que, né, confiar em criança dá nisso, né? Então foi isso aí. Mas se for contar todos os episódios que vocês fizeram eu passar... Eu não era tranquilinha, não? Às vezes, né, Bruno? Sabe que eu falo aqui assim, porque a Isa é uma... Todo mundo fala assim comigo, nossa, a Isa é tão boazinha e tal. De fato, ela é uma criança boazinha, ela não é uma criança chorona, né? Mas ela é uma criança decidida, né? Ela briga ali pelo dela e tal, não sei o quê. E ela é muito aventureira. Ela sobe nas coisas, ela, tipo assim, ela é destemida, ela vai fazer os negócios. Você fez, Bruna, você era calma. Porém, quando... Então, você me vê, assim, parecida com a Isis? A Isis, você subiu no maleiro do guarda-roupa, caiu, quase quebrou o nariz. Você pulou da janela, quebrou o dedo. Depois andou de patins numa varanda. Você fez suas artes, sim. Só porque as meninas faziam... pequenininha, bem pequenininha assim? Eu era aventureira assim? Não, bebezinha, né? Bebezinha não, porque eu ficava muito atrás de vocês. Pouquinho, igual a Isis. Não, assim. eu ficava... Essa época eu não estava trabalhando, eu fiquei muito atrás de vocês. E aqui, mas né? é porque eu copiava, Luana, você acha? Que eu acho um pouco da Isis isso, que ela copia muito o Henry, né? Porque a Luana era 2 anos e meio mais velha que eu. Então a Luana fazia arte demais, né? Ela era sem base para fazer. E você fez alguns. Agora, quem acompanhou fez mais foi o Felipe e a Pâmela, né? Que acompanhou mais ainda. Depois que você quebrou o pé,
aí você sossegou um pouco. Mas isso você já tá... eu tinha, você lembra? 10 anos, né? Nossa, eu cheguei depois de 10, então demora. Realmente, você ficou até os 10 anos fazendo bastante arte. Assim, você subia, né? Você subia em árvore, não tinha medo de nada, não. Subia nas porteiras, eu acho que mas tudo tem a ver também com como foi criado, né? Que eu falo com o Felipe isso, que eu não tenho muito medo das coisas, assim. Medo não tenho. Eu não sou a pessoa mais... Hoje, principalmente depois de semana, não sou a mais aventureira, não. Mas eu não sou muito medrosa, não. Então, não, mas porque vocês iam, igual você falou, lagoa, né? Vocês iam pra lagoa, vocês iam pra rio. Cachoeira. Entraram a cachoeira. Né? A Luana quase morreu na cachoeira uma vez, né? Com a babá, você lembra? Não. Você não lembra? Ela saiu com vocês 3. Eu confiando demais nela. A Luana escorregou, quando chegou em casa, que ela contou, nunca mais ela foi na cachoeira com vocês. Porque ela passou aperto demais quando a Luana não obedecia direito, né? No lugar escorregou, mas por pouco. Ela ficava sem. E eu deixei ir com ela. Foi vocês 3, né? Não tinha, ou vocês 2. Não tô lembrada direito se o Felipe tava nessa época, não. E aqui, a gente fala assim que a maternidade nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Hoje a gente fala muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, que eu sou uma pessoa que eu sinto muito culpada. Igual ontem, eu acho que foi assim, não que eu não senti falta dos meninos, eu sentia falta toda hora, o Felipe ficava assim, aí que hora que a gente sentava, falava, não, mas eu não vou ficar sentada, se for pra eu ficar sentada, eu vou embora, né? Tipo, vou pra casa e tal, então vamos aproveitar. Mas assim, uma culpa de, sai sem eles, sente culpa, tá fazendo alguma coisa que eles não estão, coloca na escola, enfim, tudo a mãe principalmente sente muita culpa. E você acha que era assim? Foi assim pra você? Você sentia muita culpa? Tem muita coisa, assim, igual você tá falando, tem muitas coisas que a culpa, né? Mas a minha culpa maior foi quando eu deixei vocês com sua avó e fui pro sítio acompanhar seu pai e jogar tudo por alto e deixar vocês aqui e ir embora. Isso aí até hoje eu não superei, não. E aí vai fazer eu chorar. Mas por quê? A gente não queria ir, né? Eu tenho uma vaga memória, assim, não, foi assim. Seu pai quis ir. É que meu pai, a gente já falou, morou num sítio, morou em outro sítio, para as pessoas entenderem um pouco mais. Meu pai sempre não sossegava, né? Uma hora você estava num lugar, uma hora estava em outro lugar. Era o cigano puro, né? A gente morou em tantos lugares que, assim, ele nunca... Ele começava a trabalhar no lugar, estava bom, não estava agradando ele queria sair. E na graça de Deus, a gente sempre teve lugar para ir, né? A gente nunca foi aquela pessoa que dependia, por exemplo, vocês não têm uma casa para morar. Aí, que ótimo, né? Deixa ali. Vocês não têm uma casa. A gente sempre teve casas, né? Aqui em Lafayette, teve lá no sítio. Então, a gente tinha onde ir. Então, ele acabou que ele que não satisfazia com o lugar, com o serviço que estava fazendo, ele mudava. E eu sempre acompanhei. Tipo assim, né? Que negócio, meu marido, eu tenho que estar junto. Culturalmente também, seguindo o marido. Então, quer dizer, a única coisa que foi que a gente ficou num sítio, né? Não sei se é para falar o nome, mas pode falar. A gente veio embora com vocês pequena. O Felipe não tinha, aliás, não existiu o Felipe ainda. E ele falou assim, não, vamos embora, vamos sair daqui. Eu estava trabalhando, parei de trabalhar, joguei tudo por alto mais uma vez e acompanhei ele para aqui. Só que ele não desfez o sítio essa época, não. Aí ele procurando serviço. Ele é motorista, né? Ele andou procurando de motorista. Eu lembro como se fosse hoje, ele foi no Supermercado Brasil. E quando eu tô lá com vocês na casa de sua avó, que eu ainda não tinha ido para uma casa nossa, né, separada, chega lá o São Vicente e a Dona Maria, que é a esposa do São Vicente, né, que já faleceu e tudo. Aí, pra quê? Pra conversar comigo, ver se eu aceitava ir pro sítio deles.
para ser caseiro, gente. Eu largando de trabalhar como professor, Meu pai deixando. Seu pai deixando, né? Falou comigo que ia ser motorista, mas ele ia ser motorista de trator, né? Lá. E eu mexi com leite, mas ele gostava. Ele falou assim: por uns tempos eu vou lá. E com o suficiente mesmo, se não desse certo, voltava para trabalhar aqui em Lafayette, né? Aí a gente foi assim, eu não posso falar que foi muito bom, a gente se deu muito bem com todos, tanto com o São Vicente Mãe da Maria, como o filho dele, toda a vida tratou muito bem, tratava vocês assim maravilhosamente bem, assim, não distinguia, né, chegava os netos dela, hoje eu não conheço nem eles mais, que era tudo pequeno também. E a gente ficou lá um bom tempo. Seu pai trabalhava, né, tirando leite, fazendo queijo, contratou arando a terra, porque lá era capinheira, essas coisas que fazia para criação, não era plantio de milho, essas coisas não. Aí até chegar um tempo que eu falei para ele assim, Edson, aí tinha vezes que tinha que sair de lá para ir lá no nosso sítio, porque lá tinha criação que tinha que ser tomada conta. Então, às vezes chegava a notícia que um boi tinha sido ervado, então é um prejuízo, né? Aí eu virei para ele, Edson, tomar conta de sítio dos outros, melhor nós voltar então pro nosso, porque ficar cuidando de sítio aqui. Aí acabou que a gente voltou. Aí voltamos para Lafayette de novo. Arrumamos um quarto na casa lá, porque não cabia nós todos. Na época que eu saí era eu e a Luana. Nessa época era eu, a Luana, você e a Pâmela já. Aí teve que aumentar um quarto na casa. A gente veio. Nesse período, seu pai começou a trabalhar de pedreiro. E aí, a história é muito longa, é um livro, né? Então vou resumir um pouco. Ele pegou, eu engravidei do Felipe, aí o Felipe nasceu, a gente mudou de casa de novo, saímos dessa casa, porque aí a casa estava pequena também, vocês eram 4. Aí saiu o inquilino, a gente passou para a casa de baixo. Mas ele apanhou uma alergia muito forte, a mistura que vinha no cimento, hoje em dia não é mais, mas aí procurou o dermatologista falou, eu não posso falar com o pai de família para largar o serviço, mas você só vai melhorar se você largar esse serviço. Então, ele falou assim, eu vou voltar para a roça, no sítio, né, vou voltar. Aí eu falei assim, não, ele tá com problema de saúde, né, eu não vou acompanhar ele. Aí falamos aí, na época você já estava com 7 anos e a Luana com 9. Então vocês duas optaram por ficar. Os outros 2 eram mais novos. Eu falei assim, não, os 2 eu vou levar. O coração na mão, parti a família, né? Foi na época engasgada, mas eu fui. Aí, comprei. Ai, Jesus, pra que isso? Aí, olha, pra você ver, coisa que tá enterrada que você fica tirando. Então, aí foi com, né, a gente foi, eu consegui um emprego, comecei a trabalhar, arrumei uma babá pra ficar com o Felipe mais a Pâmela, mas a Pâmela ia comigo, que ela tinha idade escolar, ela já tinha feito o prézinho, se eu tinha 7, ela tinha 6 anos, então. Aliás, ela estava fazendo o prezinho, né? Aí ela ficou. Aí a Luana cismou de ir embora. Largou você sozinha. Foi embora para a roça. Aí ela ficou também. Aí ficou os 3. A Luana, quando foi no meio do ano, as duas vieram de férias e não quiseram voltar, porque viu que lá era muito difícil, né? Eu andava... Eu lembro disso, pra gente rir um pouquinho. Vaga memória, assim, de uma vez que vocês todos estavam morando e eu tava aqui com a minha avó. E aí a gente foi lá visitar, eu fui até com o Zé Bigode. Essa vez eu errei o caminho, gente. Nossa, eu fui, falei que eu sabia ensinar, mas também era uma criança. E errei o caminho. Aí eles não foram, porque a gente errou e foi parar muito longe, aí eles não quiseram voltar. Nossa, eu voltei muito triste, segurando o choro. Estiveram pertinho de casa. Porque eu não consegui ver os meus pais. Mas, de outra vez, eu devo ter ido com meu avô mesmo. E aí que
os meus irmãos, tipo, ficavam me tratando meio... Ah, a Bruna é a patricinha da cidade. Eu lembro a roupa que eu usava, que eu adorava. Tinha uma bota de cano alto, uma mini saia, uma blusinha rosa de brilho. Eu amava essa roupinha. Você lembra essa blusinha? Tem até foto. Tem foto nas nossas fotos de festa. E aí, eles ficavam tipo assim, olha o que a gente faz, a gente sobe no pé de jabuticaba, aquele jabuticaba que tinha ali, né? A gente sobe, você não. E eu toda, não subi. Não pisava no barro, né? Não vou ir não, que eu vou sujar. E eles iam, e aí tipo assim, então também você não chega perto da gente. Eles iam lá, pisavam lá na lama, não sei o quê. E eu ali toda da cidade não queria me sujar lá na roça. E aí, deve ter sido assim, umas férias que a gente foi lá. Mas aí dessas férias elas vieram embora, né? Aí as duas vieram? Vieram embora, todas as duas. Ficou só o Felipe comigo. Aí eu passei, aí eu trabalhava no horário que o Felipe podia ir, né? Que tinha a educação infantil. Aí nós três estudávamos ali no Júlio Miranda. Era, as três no Júlio Miranda. A minha avó levava a gente, minha avó que fazia... Que levava, você ia sozinha lá. Nessa época não tinha perigo assim, né? Pertinho. Se alguém mexesse também, todo mundo conhecia a gente, defendia vocês, não deixava, a gente ia pra escola já. Mas aí ficaram até 1 ano depois, né? Porque a Luana estava na 4ª série, resolveu voltar. A Luana estava com 10 anos, então, é isso mesmo, porque a Luana já estava na 4ª série quando ela esteve lá. Não, aí vieram embora, ficaram aqui um bom tempo, né? Aí quando chegou uma certa época que você estava já na 4ª série, né? Que antigamente era a 4ª série. Você não fez ela toda, não? Fez? Eu só lembro, mãe, eu não sei. Agora você vai me falar como que foi de fato, mas eu só tenho uma memória que eu não queria estar lá. O tempo todo. Não, você quis ir. Por que eu não quis ir? Eu devia estar com saudade de ficar com você, né? Foi uma época horrível, porque vocês quiseram ir, todo mundo, aí tinha aquela dificuldade toda, eu trabalhava, depois tinha dia que tinha que encontrar com vocês, aí nessa luta toda, seu pai arrumou um lugar para vocês ficar na rua, aí... O trem não deu certo e você saía debaixo de chuva e eu chorava o tempo todo porque eu ia trabalhar e via vocês sofrendo daquele lado todo, mas nunca tinei, né? Hoje eu acho que o que pesa muito é porque eu podia ter jogado tudo por alto e vindo embora com vocês. Não. Eu falei assim, não, vocês não precisam ficar nesse sofrimento, vão embora e fica com sua avó, porque não há essa necessidade de morar aqui com essa dificuldade toda. É porque a dificuldade, assim, eu não lembro certinho, mas eu sei, era mais ou menos 7 quilômetros, né? Lá. Mais ou menos, não era 7 quilômetros. E a gente ia a pé pra escola, né? Teve uma época que sim, né? Porque não tinha carro. E assim, a escola que eu trabalhava era uma escola boa, assim. Mas só que, o que acontece? Não era que a gente não queria que vocês estudassem na escola, que a Luana, mas a Pâmela até andou estudando lá e tudo. Só que o ensino era muito mais, o seu estava muito mais avançado para na escola que eu estava. Eu procurava sempre pegar material seus para dar, mas nem todos os professores faziam mesmo. Então, tipo assim, a gente corria, elas corriam também, eu tô falando isso voltando atrás aí, todo mundo corria, mas as crianças não davam conta de acompanhar. Então, quer dizer, se eu mantivesse vocês lá, vocês poderiam estar perdendo também um pouco, né? Tipo um atraso ali no E estudo, se tivesse, igual quando a Pâmela foi, se tivesse seguido aquilo ali, e a Luana seguido, ia manter aquele ritmo. Só que vocês aí para uma escola mais avançada. Aí para não atrasar, né? Aí a gente colocou vocês na cidade. Aí nisso eu fui criticada, né? Porque se eu dava aula, por que vocês não podiam estudar? Só que para explicar isso para as pessoas é muito difícil. Isso entra um ponto da maternidade, tipo assim, de culpa, de peso, de julgamento, de gente ali o tempo todo. Gente, todo e você tempo. fazendo escolha, igual você falou, escolha que você
tava tentando fazer o melhor, ao mesmo tempo tava sendo difícil pra você, tava sendo difícil pra gente, tava sendo difícil pra todo mundo. O seu pai envolvia muito no serviço dele, né? Então ele não sabia o que acontecia, seu pai não sabia. Mesmo que ele me ajudasse, né, financeiramente, que a gente trabalhava junto, né? Mas ele não sabia o preço de uma roupa, de um uniforme, de um material escolar para vocês. Eu achava, como eu não estava podendo ficar com vocês, eu achava que tinha que dar do bom e do melhor. Então o material seus era do bom e do melhor. Mochila, vocês queriam uma mochila nova, tinha que dar uma mochila nova. Queriam como é que fala? Fichário. Todo mundo trocava fichário. Ah, não, elas têm que estar à altura de todo mundo. Então, assim, eu trabalhava para dar do bom e do melhor para vocês. Roupa, vocês mesmos que me criticaram muito por isso, né? Era só de vitrine, eram as melhores roupas. Então, tipo assim, eu achei que eu ia suprir a minha falta dando vocês do bom e do melhor. Coisa material, né? Tipo assim, e só que não foi. Melhor. E eu arrependi amargamente. Aí você trabalhava só... Isso, gente, é tão... né? É uma coisa assim, quando a gente fala de maternidade, é uma escolha muito difícil. Ser mãe é muito difícil. Completamente. E a gente tem que estar o tempo todo fazendo escolha e tal. E aí, assim... se eu trabalhar bastante, eu consigo oferecer pro meu filho tudo. Consigo dar, né? Todas as coisas que ele quiser e tal, não sei o quê. Só que a minha falta não vai ser suprida por isso. Não vai. Né? Não e vai. aí, às vezes, assim, igual você tá falando, você trabalhava só pra dar esse conforto pra gente. Se de repente você tivesse ali com a gente, talvez seria não teria melhor. necessidade, né? Não, só que eu isso achava... é você falando agora, porque eu não tenho essa memória de criança. Eu acho tão engraçado, por um lado, que eu não fiquei com essa memória de sentir a sua falta, sabe? De que... Mas eu não deixei, Bruno, olha pra você ver, se você pensar por esse lado, eu supria de um jeito, mas eu tentei suprir o máximo que eu podia. Tem essa parte que eu coloquei aí agora, né? Mas tem a parte que, por exemplo, eu pagava carro para levar vocês todo feriado, todas férias, eu tinha um táxi que levava e buscava vocês. A questão de doença, era eu, sua avó falava assim, fica aqui comigo, mas se sentir qualquer coisa eu tô te ligando para você vir. Então eu jogava tudo por alto, eu vinha. Então eu não tinha essa parte que o meu serviço era mais importante, não. Era a situação que fazia eu ficar lá. No serviço em si, eu tô falando na falta mesmo de não estar todos os dias, sabe? Tô falando assim, eu não sei se eu, Bruna, tô falando de mim, não sei como que é pros meus irmãos nem nada, mas de que ou eu apaguei da minha memória, mas agora a gente conversando, eu revivi isso, mas eu tava até esquecendo, eu tinha meio que esquecido que eu morei um tempo aqui, por exemplo, sem você. Sabe que eu fiquei esse tempo aqui criança com a minha avó e você lá e tal. Tipo assim, tava meio apagada a minha memória isso. Mas tinha tudo. Na época que vocês, a coroação, vocês participavam de tudo na igreja. Eu ia uma coisa que tudo. você fazia também, né, mãe? Olha só, a gente fala sobre recordação e tal, né? A gente trabalha com filmagem, a gente valoriza muito filmagem, valoriza muito fotografia. Você... tem muitas fotos nossas, assim, de criança, né? A gente tem álbum. Então, as lembranças é sempre ali. Ou você tá na foto com a gente, ou a gente sabe que você tá ali por trás. Eu tenho uma lembrança também, uma memória muito... Até das fotos lá em 3 barras, da gente arrumadinha, do quanto você se importava com isso, de colocar a gente sempre arrumadinha, cabelinho penteadinho, roupinha arrumadinha, tananã. De você às vezes colocar a gente, né, meio combinando. E a gente sempre, pra todo lado, eu tenho essa memória da gente sair, eu andando de mão dada com a Pamela, de outro perguntar se a gente era gêmea, às vezes. Eu ficava até com raiva disso. Eu tenho uma memória assim de ficar com raiva, tipo, não, nada a ver, né? A Pamela com aquele olhar azul e eu, nada. Mas assim, as pessoas, ai, que lindo seu sapato. Adulto tinha essa mania, eu tenho pavor disso, gente. Falava, dá pra mim, me empresta essa mini saia, essa sainha, não sei o quê. Que raiva, eu pensava, eu sou muito... Como fala, eu sou muito racional. Eu pensava, se ela pegar minha saia, vai esticar, nunca mais vai me servir. E aí eu ficava com uma raiva que a pessoa pedia minha roupa emprestada. Mas assim, essa memória de que... E olha como que a fotografia é importante. Eu não tenho essa memória de falta. Mas era filmagem, né? Tem sim, de filmagem, vocês. fotografia. Eu tenho essa memória de você sempre cuidando da gente, você sempre mantendo a gente arrumadinha, você sempre mantendo a gente bonitinha, você sempre, tipo assim, aquele cuidado ali com a gente, essa preocupação de ter também essa memória.
Não, eu tenho culpa, a culpa maior é essa, sabe? O resto, eu dei conta da minha maneira, né? Inclusive eu passei muito aperto, assim, a gente já pulou muita etapa, mas voltando numa época que você e a Pâmela pequenininha, você com muita dor de cabeça, eu levava num pediatra, levava no outro, nada descobria, até que passaram, né, para o pediatra alergista para ver o que era. Eu cuidando de você, e a Pâmela muito magrinha, eu não achava que era normal, né? Aí quando foi até sua avó, tadinha, de madrugada tirar ficha para ela e a dona Helena, não esqueço, não falando o nome da dona Helena, porque coisa boa a gente, né, tem que lembrar mesmo. Elas foram para a fila e chegou lá, a hora que deu uma ficha, aí a dona Helena disse: quer tirar para as duas? Não, porque, né, aí sua avó tirou a ficha, aí quando eu levei, a médica pegou, pediu para tirar a radiografia do seio da face de você, para ver o que era, tá aí eu correndo aqui, correndo ali, e você deu um cisto atrás do joelho também, que me preocupou muito. Aí a médica mandou tirar a radiografia também, e nessa época você foi encaminhada até para o Sara Kubitschek para olhar isso aí. Foi uma época muito difícil, eu correndo atrás disso tudo sozinha, porque seu pai, assim, é um excelente pai, a gente não pode falar disso, mas é o jeito que ele foi criado, né? Uhum. E aí a médica achou a Pâmela muito pior do que você, que a Pâmela estava fora de peso, e um monte de coisa. Aí, aquela correria toda, eu fui parar em BH com vocês duas, conhecendo muita coisa lá, mas minha irmã me ajudou muito, né? Agradeço ela dessa época. Coisa na máquina. Eu quase morri, gente, sério mesmo, eu já passei muito aperto na minha vida. Minha irmã foi um dia comigo, no outro dia ela falou assim: eu fico com a Pâmela, né, e a Luana, e você vai sozinha, eu te explico os ônibus que você tem que pegar para ir e voltar. Olha que loucura. E eu lembro também da Lília, né, que o Chiquinho deixou ela ir para ajudar a olhar, né, agradecer todo mundo, né, de ter me auxiliado nessa época. E vai dar um contraste em você para fazer o exame. E você chorou horrores, eles mandaram te segurar. Aquilo para mim foi o fim do mundo, dando eu chorar. Aí aplicou o contraste, mandou eu sair e falou assim: espera lá fora, vai te avisar na televisão, né? Eu fui para lá e nada de me chamar, nada de me chamar, nada de me chamar. Eu já estava ficando assim para morrer, né? Não conhecia muitas coisas. Quando chamou, que eu entrei lá, você estava num berço e com aquele aparelho que fica pitando, que é de... Como que ele fala? Eu esqueci o nome, gente. Me falha, mas só de falar aquele de apitando, todo mundo vai saber o que é, né? E aquilo, você dormindo e aquilo apitando, e eu fui ficando nervosa. Perguntava a moça, ela falava assim: tá tudo bem, só aguardar. Até que você acordou meio sonâmbula, aí que mandou subir. Sonolenta, né? Aí a gente subiu, ficou lá, teve que ficar um tempão para descobrir, assim, né, que na realidade, graças a Deus, não era nada grave. Passou. Mas e a Pâmela, que tinha que fazer um monte de exame? E aí correndo atrás com a Pâmela também. Então foi uma época assim de você e da Pâmela muito difícil na minha vida. E eu sozinha para BH, aqui um monte de exame, eu não fazia exame aqui, tinha que ir para BH. Seu pai trabalhando, ele sustentava a casa sozinha nessa época. Os exames, a gente conseguiu uns exames pelo SUS porque um moço, eu esqueci o que ele era. Ai, gente... Esquece tudo, né? Ele trabalhava aqui no São Vicente, ele fazia exame de sangue, como que fala o nome? Até minha cabeça tá ruim. Ele era um conhecido meu de solteira, que trabalhou na minha cidade. Ele pegou e falou assim: não, um bocado desses exames que eu consigo fazer aqui, eu vou dar um desconto, porque vai ficar muito caro. E aí eu fiz um pouco aqui, o resto tinha que ir para BH para fazer. Eu lembro como se fosse hoje um exame que fazia do suor do pulso.
E a Pâmela amarrada, e eu sofrendo de ver ela chorar amarrada, mas porque tinha que tirar isso. O exame de alergia, hoje não é mais, mas era aquelas 50 picadinhas nas costas. Você vê sua filha sendo picada o tempo todo, 50 vezes. De bruço e você ali. Então, assim, foi um sofrimento muito grande que vocês não têm ideia de que é. Então, assim, foram anos de farmácia caríssima. Nossa, mãe. O trem é feio, viu? E uma pessoa só trabalhando, né? Mas a gente tinha, e tem até hoje, né? Os seus avós que sempre nos apoiaram, nos ajudaram. Hoje não tem o avô, mas a sua avó continua fazendo a mesma coisa. Então foi o que sustentou até hoje, né? Mas vamos parar que não dá não. Você falou isso sem usar o termo, mas a rede de apoio, né? Que você a teve, rede de apoio. Que então você contou, né, em algum momento com sua irmã, com seu irmão. E uma pessoa também que eu queria citar muito, que graças a Deus ter descoberto, né? Eu acho que ela ficaria muito satisfeita se soubesse. Quando descobriu essa alergia sua, foi sua tia, a Lojinha, né? Que trabalhava na FOB na época. Ela foi passear lá na roça e ela ficou impressionada. Eu andando para casa a noite inteira, um fim de semana que ela passou, ela ficou impressionada de eu andar a noite inteira com você chorando. E as crises que você dava parecia que você tinha algum problema neurológico. E ela ficou assim, ela falou assim, não, eu vou embora, eu vou marcar um médico e te ligo. Aí ela conversou na época com o Dr. Miguel, né? Não sei nem se ele é vivo até hoje, trabalhando na FOB. Marcou e eu vim, te levei lá. Aí quando ele pegou você no colo, assim, que ele olhou para você, aí você brincou com ele, tudo normal. Ele falou assim, essa menina... Tipo assim, porque tava num neurologista, né? E aí ele foi, examinou você. Aí você quietinha, mas como se não desse nada. Assim que ele saiu da sala, você deu uma crise. Como se fosse uma dor de barriga, e eu trocar a fralda sua, mas aquela coisa, e você esticava e coisa. Aí a Lutinha pegou e falou com ele. A gente conversando, né? Ela participou comigo. Aí ele pegou e falou assim, o que ela mama? Aí foi onde que eu falei que era o leite de vaca. Ele falou, você vai cortar agora. E aí falou que tinha 5 meses que você não dormia. Aí ele falou, passou uma medicação para você voltar a dormir, mas ele falou assim, isso vai ser só para controle do sono. E quando eu saio de Ouro Branco para vir no ônibus, você dá crise dentro do ônibus, todo mundo olhando o que está acontecendo com você. Então, assim, foi uma época muito difícil. Assim, que a gente fala que a gente sente um desconforto, assim, do julgamento ali das pessoas, parecendo que você não tá, sabe, sei lá, cuidando às vezes do seu filho direito, com certeza, né, o que você tá fazendo? Por que essa menina tá chorando? Por que tá esticando o colo da mãe? Né? É uma situação muito chata e a gente não sabia o que era. Essa hora eu já saí sabendo, né? Então eu já saí, eu já passei no mercado. Aliás, nessa época era só farmácia que tinha. Eu passei na farmácia, comprei o leite de soja e já comecei. A próxima mamadeira sua já foi assim. E daí pra frente, né? Mas se a gente for falar cada coisa que a gente passou, né? Foi, ó, Felipe, quantas vezes saí correndo, a Palma saía correndo, a Luana também teve as partes, né? Que teve correndo para poder... Mas assim, nada tão grave igual o seu e da Pâmela, não. Que a gente deu mais trabalho, assim, em questão de saúde, sim. Mas assim, a Pâmela é alérgica até hoje, você também tem o problema de sinusite, né, que foi descoberto, mas é uma alergia que, tipo assim, no mundo que nós vivemos não tem nem como sair dela, né, com a poeira. A única coisa que eu falo com a Pâmela para ela evitar é cachorro. O cachorro eu falo que ela não pode com pelo de cachorro. Mas tem outros que ela não pode também e que vive nele, então não adianta.
O teste alérgico ele é muito bom, mas teria que ter uma vacina, né? Para poder... E aqui, mãe, então... Você contou assim, um pouquinho, né? Um pouquinho, porque é muita coisa, coisa que você passou. Falou aqui, só falar um pouquinho mais disso. É muito legal, por um lado, falar dessa questão da rede de apoio, porque a gente fala assim, você, por exemplo, você, especificamente você, minha mãe, foi uma mãe muito forte, sempre ali dando conta de tudo, né? Que a gente usa esse termo, dar conta de tudo e tal, não sei o quê. Mas é impossível dar conta de tudo sozinha, né? Ter 4 filhos e fazer tudo. Como você trabalha, cuida da casa, cuida dos 4 filhos, aí precisa levar um médico. Enfim, tem que contar com alguém. Não tem como não contar com ninguém em determinados momentos, né? E você pode contar, né? Com sua sogra. Minha sogra, meu sogro, cunhada, né? Que no caso a Lutinha ajudou bem. Na parte de doença, igual meu irmão morava em BH. Me ajudou, até meu irmão que deu esse apoio de deixar a filha, né? E ir me acompanhando. Então, quer dizer, tive... Em alguns momentos você teve ajuda paga, né? Você teve... Não, seu pai teve, assim, mesmo igual quando a Luana nasceu e tudo, que ele quis ir pro sítio, eu não dei conta, porque eu não morava na cidade, eu dava aula e ajudava minha mãe em casa. Eu não tinha o costume de roça em si, eu nasci numa zona rural, porém, por ser uma filha mais nova de uma geração de 14 filhos, eu era a 13ª. Então, era caçula das mulheres. E tinha o meu irmão que tinha. E no final ele faleceu e eu fiquei como caçula. Então, quer dizer, eu não fazia muita coisa. Então, eu fui criada assim, mais na mordomia. E quando casei, a minha vida virou de perna pro ar. Então, tipo assim, totalmente diferente do que era solteira. Então, quer dizer, aí seu pai viu isso e tudo, ele arrumou uma pessoa para tomar conta, para ajudar, né, no serviço da casa, para ajudar a olhar. E vocês todos vocês, né, todos 4 teve babá. Todos 4, não teve um que não teve, não. Porque eu precisei, eu trabalhava, como é que eu ia fazer? Isso é tão engraçado, né, porque fala assim, pequena, a gente não tem essa memória tão pequena, né? Então, tipo assim, a memória que eu tenho é ali maiorzinha, principalmente a partir dos 4 anos, eu lembro de estudando. Mas essa parte é porque eu que fiquei com vocês, por isso que você não lembra de babá. Porque o que acontece? Mas tô falando assim, porque maiorzinha já não tinha, né? Então, não, já não tinha, porque essa eu hora fiquei, que a gente né? tem memória, eu tô falando assim, porque o bebê... Fui eu que cuidei. Às vezes a mãe se sente muito culpada, por deixar na creche, na escola, ou por ter uma babá e tá trabalhando. Não interessa o motivo, especificamente, se é por necessidade, ou às vezes porque a mulher gosta e quer trabalhar também. Mas a criança não tem essa memória, né? Desde que a gente também dê tempo de qualidade e atenda as necessidades ali da criança, tipo assim, se a mãe ficou o tempo inteiro ou não, a gente não consegue, essa memória não fica assim registrada. Não fica, não. E, você falou assim de, você dava jeito nisso, naquilo e tal, não sei o quê. E tempo pra você? Não. Eu nunca preocupei, né? Isso foi uma falha muito grande. Eu acho que não precisava dessa necessidade, não. Assim, de eu não me preocupar, né? Porque eu poderia ter tirado um tempo para mim. E eu nunca preocupei com isso. A minha preocupação, eu achava assim, que eu saísse com vocês bem arrumada, bonitinha, as pessoas iam olhar para vocês, não iam olhar para mim. Então eu não tinha essa preocupação com a minha vaidade, né, vaidade, nem nada, não, porque eu chamava a atenção de quem? A atenção era do seu pai, os outros não me importavam. Mas não, hoje, tipo assim, a gente se preocupa com essa questão do autocuidado, não é só para as pessoas acharem a gente bonita ou não, é pra gente se sentir bem, mas a gente não foi criada com isso, né? É uma questão cultural também e tal. Então, tipo assim, você não se preocupava com isso, em se cuidar, né? Nessa questão de vaidade mesmo e tal, mas também não aprendeu a dirigir, não fazia um esporte, não tinha tempo de distrair a cabeça com os amigos, coisas assim, né? Era, mas assim, né? Eu ia muito na casa de alguns vizinhos, alguma coisa assim, né?
mas que tinha criança, igual Então, no seu caso. Mas assim, mas eu fiquei a minha vida toda, igual você falou, quando vocês eram pequenos, você não lembra muito, mas era sempre com vocês do lado, com mochila, com mala, até na 3 barra mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Hoje, né, é impossível isso, mas há 30 anos atrás, ficava no ponto de ônibus, carregando a Pâmela, segurando sua mão de um lado, mandando a Luana segurar do outro para tomar um ônibus. Aí quando voltava, ficava do outro lado da BR. Olha para você ver o perigo que é. Vai fazer isso hoje, né? É o maior perigo. Mas eu fazia isso com mochila sozinha. E lá também na roça, muitas vezes ia com vocês sozinha, você brincando com vocês, outra hora, né, seu pai levava um animal para carregar vocês, mas assim, foi uma vida muito difícil, muito difícil. Eu acho que se fosse hoje, falar para eu encarar isso, eu não tinha coragem, não. Não teria, não faria. Deixa eu falar, então, tipo assim, o que você faria diferente? Se você voltasse no tempo hoje, não interessa se tá casando grávida ou não, mas tipo assim, conheceu meu pai e tal, tá casando. Mas a gravidez, hora nenhuma. Não tô falando pela gravidez, mas tô falando tá. assim, juntando tudo, se você olhar, se você falar, eu também, gente, uma coisa, é óbvio, vai falar assim, eu teria menos filho, não quer dizer que quer apagar algum de nós, não. É tipo, hoje talvez eu não teria coragem de ter 4 filhos, hoje talvez eu não teria coragem de ter ido pra roça, hoje eu não teria coragem de ter deixado vocês, tipo assim, se fosse pra voltar, o que você faria diferente? Não, a única coisa que eu faria diferente era não ter parado de trabalhar. O maior arrependimento da minha vida não é ter tido vocês, igual você falou, eu teria menos filho. Acho que não, nunca parei para pensar assim em ter menos, não. Eu acho que o meu arrependimento, que eu vejo que não... Há muitas pessoas que, mesmo família mesmo, que continuou trabalhando, eu acho que o meu erro maior é tipo assim, seu pai dava conta e eu acomodei. Então, essa culpa um pouco é minha, tem uma parte que foi dele também, que não correu atrás junto comigo, mas a culpa maior, eu tenho que pegar essa culpa para mim, porque eu acomodei, igual, por exemplo, no ano que eu casei mesmo, grávida ou não, eu poderia ter falado com ele, não, eu vou até o fim do ano, eu vou trabalhar até o fim do ano eu vou embora, eu vou fim de semana, igual muita gente fazia, ficava lá durante a semana e fim de semana viria embora, mas não, acomodei. E quando a Pâmela nasceu, que eu estava trabalhando, o que acontece? Eu estava insatisfeita com algumas coisas, eu chutei o balde e vim embora. Para que eu voltei? Aliás, para que eu vim, né? Eu deveria ter falado com ele, não, eu vou se eu conseguir um emprego lá, se eu não conseguir, eu não vou. Porque a gente tinha casa para morar. Então, quer dizer, uma coisa que eu tenho arrependimento. E por mais que às vezes não há briga com ele ou outro, eu falo com ele que ele tem culpa, mas a culpa é minha. Pra que eu acomodei? Meu pai vai ver esse episódio. Não tem importância, ele sabe disso. Não, mas assim, eu nunca falei isso com ele, que eu acomodei. Você tá entendendo? Eu achei cômodo, aí vamos pra aqui? Vamos pra aqui. Até no dia que ele me deixou. E por que você se arrepende, então? Eu me arrependo porque eu teria postura, né? Antes, podia ter aposentado. Poderia. É por isso que hoje é cansaço do trabalho. Eu poderia estar, né? Mais sossegada e não tô, e não sei nem quando eu vou estar. Mesmo porque eu fiquei muito chateado quando isso aí ele pode ouvir, ele já sabe. Foi em 2009, como mais uma vez ele chutou o balde e veio embora. E eu não quis ir, eu falei assim, não, eu tô trabalhando. Essa vez eu tomei atitude. Foi a única vez. Que eu fiquei lá de 2009 a 2012, praticamente sozinha, né? Então, assim, eu tive essa... E se eu não tivesse vindo, talvez não tinha conseguido serviço. Que eu vim em 2012, 2013 foi uma luta para eu conseguir serviço, eu consegui, né, trabalhar na escola particular, que você lembra, até que a Zilda, né, que na época me ajudou, ela era trabalhava, né, no, como é que fala?
Ai, Tá, gente. não precisa. Então, aí que ela arrumou esse emprego e daí pra frente eu mesmo tenho conseguido, o pessoal né, o pessoal conhece o meu serviço. Muito bom a gente saber que a pessoa conhece, né, porque foi indicação, igual o Toninho lá na fundação hoje, né, foi indicação do meu serviço e acomodar mesmo, eu acho o maior erro. Hoje eu admiro quem trabalha, igual, por exemplo, eu vejo a Pâmela passar o sufoco que ela passa, mas eu acho que ela tem que trabalhar mesmo, porque filho é muito bom, mas eu acho, igual você está falando, eu deixei vocês aqui, você, né, não sei os outros, mas você não sentiu tanto. E se eu tivesse feito isso desde o início, trabalhado, para mim foi um sufoco. Eu acho que a mãe sofre, mas o filho não sofre tanto que a mãe sofre, não. Então é melhor você sofrer e, né, e fazer aquilo que você tem vontade de fazer do que você também largar igual eu larguei. Mas também não arrependo a parte que eu fiquei com vocês, não. Que eu fiquei, né, bons anos cuidando de você, da Pâmela e da Luana. Foram, assim, 4 anos ou mais, né? Que eu fiquei por conta de vocês. E a diferença, mãe, de ser mãe e ser avó? Olha, era muito engraçado, né? Quando você esqueceria ter filho, eu pensava, já era doida, porque eu via os outros ser, né? Mas a diferença é não ter a responsabilidade de ter que passar a noite acordado, porque a gente passa também, né? Mas não é minha responsabilidade de ter que levar no médico, de correr atrás das coisas, né, do dia a dia para a criança, de uma escola, de ter que comprar um material, de estar preocupada, meu filho vai estudar, né? Meu filho está doente, eu tenho que ir. A gente vai ser o apoio, né? Mas não a responsabilidade. O bom é mais ter... leve. Não, é muito leve. Igual, por exemplo, ontem, eu e o seu pai ficando aqui com seus meninos. Quer coisa melhor? Eu queria ir muito mais isso. Por isso que eu acho que eu queria ter aposentado mais. Porque eu queria curtir esses meninos. E eu não estou tendo esse tempo. E às vezes eu fico brava com eles, porque eu tenho que fazer, eu trabalho de segunda a sexta, aí o fim de semana que eu tenho as coisas para fazer, então eu não tenho tempo. Aí eles querem ir lá em casa e bagunça tudo, e tem hora que eu fico brava com eles, mas eu não queria ficar brava. Eu queria deixar eles fazer, ou eu ter o tempo de estar brincando com eles, que eu vejo muitos avós, até no meu serviço, avós, né, que estão aposentadas, que a mãe está trabalhando e leva o menino para fazer o tratamento. E eu não tenho como falar com você, seu Bruna, deixa que eu levo para você, porque se eu fizer isso, eu vou ter que largar o meu serviço. E isso ainda é uma coisa que tá me machuca ainda. Porque aí você, por ter feito a escolha lá atrás de ter largado o serviço, hoje você tá pagando o preço, e como avó você também tá pagando o preço porque como você avó. hoje ainda tem que trabalhar, ao invés de estar com esse tempo que eu queria ter. Netos e tudo. Você tá entendendo? E o estresse, assim, você sabe também que é da sua sobrecarga, né? Do tanto que você trabalha e tal, tanto de coisa que você tem que fazer. Igual você tá falando que não consegue, às vezes, estar ali tranquila, passar o fim de semana com eles, tranquila. Porque você trabalha. Não tem, igual, por exemplo, o dia de hoje, né? É Dia das Crianças. Não seria legal se todos eles, né, pudessem estar ali, a gente brincando, fazendo alguma coisa por eles? E fazer o quê? Igual eu levantei um caco hoje. Então não tem, num aniversário, assim, eu tô me vendo com o neto igual eu fui com vocês, e eu não tô gostando disso. De presentear em vez de cuidar, entendeu? Ao invés de dar tempo de qualidade. Mas você percebeu que, eu não sei se sempre foi, mas isso se tornou a sua linguagem de amor, né? Sua forma de demonstrar que ama é dando um presente. Lembrei de você, olha só, trouxe isso e tal, tá aqui um presente. E o tempo de qualidade que você não consegue oferecer porque você tá trabalhando, porque você tá cansado, você tá isso. E é sobrecarga mesmo, que o serviço que eu faço parece que é nada, né? Mas se pegar ele mesmo para fazer bem feito, igual eu falo muito com minha chefe, o serviço para ser bem feito, ele toma muito tempo. Porque você tem que dedicar.
cuidar de muitas pessoas, que hoje, na verdade, eu estou atendendo na faixa de 95 pessoas. É muita gente. 95 pessoas semanais para você estar atendendo, dando atenção, preenchendo documentos. E quase não sobra tempo, porque assim, 30 em 30 minutos está entrando na sua sala. Isso de 8 da manhã às 5. Pessoas com problemas diversos. Porque nenhuma patologia que eles têm, eles não estão lá só pela visão. Aliás, eles estão lá só pela visão. Porém, eles têm outras patologias, né? E tem outros problemas. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que a psicóloga fala muito isso, chama a atenção da gente. Eu absorvo muitos problemas dos outros. E isso acaba uma sobrecarga mental. Sobrecarga também, né? mental muito alta. E a outra parte, igual você falou, de ficar muito cansada também. Como você nunca fez uma atividade física, né? Você não dedicou tempo a isso também, isso também impacta. Hoje está impactando. É como a avó mesmo, tipo assim, você não aguentar, às vezes ali, correr, levantar, né? Não consigo, né? Por exemplo, sentar ali. Eu tava brincando com a Isis um pouquinho ali, ó. Cansa muito rápido. Mas assim, é porque hoje eu não faço, né? Mas vamos colocar aí, há uns 10 anos atrás, que eu estava ainda trabalhando, uns 12, né? Mais ou menos isso, 12, 13 anos atrás, que eu estava trabalhando ainda na zona rural, eu andava 7 você sempre quilômetros. andou muito, eu tinha muito, até pouco tempo, né? você andava, você ia lá pro seu serviço e tudo. Mas então, só andar pro serviço, carregando mochila, etc e tal. Não era um propósito de exercício, mas eu tinha, tudo, né, mais facilidade. Então, eu estou dizendo assim, como não a era idade um cuidado também não com ajuda, o corpo né? em si, não era um alongamento, uma caminhada, né? Sair só para isso. Não que você nunca fez, mas estou dizendo assim, você não dedicou a isso. Né? Então, eu fiz isso muito na pandemia, né? Que não podia e eu fiz. Era para eu ter continuado, né? Só que eu não dei sequência nisso. Então, é uma coisa também que achei que não precisava. Acomodar mesmo, né? Igual agora eu necessito muito, eu vou ter que dar meu jeito, né? Querendo ou não. Agora não é mais uma escolha. E pra gente caminhar pro final, infelizmente, porque tem muita história, né? Tem muita coisa pra contar. Se fosse um livro, se quiser escrever um livro, aí vai dar. Vários episódios. Mas, quando você olha pra trás, assim, o que mais te dá orgulho da sua jornada como mãe? Uma coisa que você sente muito orgulho, assim. Orgulho de mãe? Eu tenho orgulho dos meus filhos, né? Não da mas gente. Como mãe, igual você falou. A gente falou aqui algumas coisas, mas tipo assim, você sempre teve presente, que você se preocupava em manter a gente sempre arrumado, sabe? Esse cuidado que você sempre teve, algo assim, que você se orgulha, fala, não, eu não tava ali, mas eu nunca faltei, sabe? Porque tem mãe que tá presente, mas tá em falta com o filho. Eu tenho orgulho de ter falado, vocês estudar, né? Sempre ter cobrado de vocês todos o estudo, de estar ali presente com vocês. Você acabou de falar, né? De não deixar faltar nada. Eu tenho orgulho de ter levado vocês nos lugares que eu pude levar, né? De estar ali presente com vocês. Tenho orgulho de ter carregado vocês para aqui, para ali, com toda dificuldade, mas eu me orgulho disso, porque essa época, assim, foi muito, muito, muito difícil, mas eu sempre tive aquele lance que muitas mães, igual você falou, né? Vai para uma festa, deixa o filho. Não, eu me orgulho de todos os tempos, né? Morando lá no sítio, eu ia para a cidade, né, para falar piranga, né? Mas era carnaval, era qualquer festa que tinha lá, eu tava com meus 4 filhos junto. Nunca deixei ninguém falar assim, fica para mim poder ir para a festa, não. Sempre tive vocês perto de mim.
o tempo todo. Só depois de adolescente que vocês pegaram a querer ir sozinha, mas até você deve lembrar quando você machucou no carnaval, você lembra disso, né? Tava lá, quem tava lá com os 4? Então, todo lado eu tava. Essa parte eu me orgulho muito mesmo de estar com vocês o tempo todo. E algo que você vê assim, em vez de seus filhos, hoje todos seus filhos têm filhos, né? Em ver a gente sendo mãe, o Felipe sendo pai, e que é algo que você fala assim, que te dá orgulho também, que te deixa feliz e tal. Mas em que sentido que você faz? Qualquer coisa que você pensar assim, fala de mim só. Orgulho do... Não, eu tenho orgulho da mãe que vocês, né, se tornaram. Porque acho que é só a mãe que vê o que a outra é. Você tá entendendo? Por exemplo, eu sei como que você é a mãe, eu sei como que a Luana é a parte de mãe dela, a Pâmela. Então dá para eu admirar como mãe. Eu sei que todos têm a falha e eu também tive falha com vocês. Todos nós temos falha. Admiro muito o Felipe hoje, a preocupação é um orgulho muito grande. Ele, como pai, como chefe de família, do jeito que ele, né, hoje é. Então, me orgulho muito dos 4 filhos meus, sim, da parte paternal e da maternal de cada um deles. Mas você vê alguma coisa assim, você falar assim, aqui foi que eu ensinei a ser assim, que eu ensinei? Não a ser mãe, mas algo que você nos criou. Tipo, eu criei uma coisa, por exemplo. Responsabilidade, né? Ser responsável, ser honesto. Honesto e responsável para criar o filho, não deixar, né? Eu sempre falei muito isso, de ter o cuidado, né? Porque filho a gente põe no mundo, é obrigação nossa, né? Deus que pôs tem que se cuidar. Mas eu vejo cada um de vocês cuidando, né? E agora, para fechar, se você pudesse voltar um momento, assim... Nossa, mãe. Um momento especial, feliz, assim. Pra onde você voltaria, assim? Pra reviver, sabe? Pra rever? Pra esse momento que foi especial, assim, com vocês, tudo pequeno. Voltava... Punha vocês tudo pequenininho ali, que eu tinha o comando dos 4. Essa época foi a melhor época que eu tive, porque eu tinha o controle com todos, né? Aí, ó, gente, tá vendo? Depois fala que eu sou muito controladora, minha mãe aí sentindo saudade de controlar todo mundo. Não, gente, mas é porque quando cresce, a gente perde. Quando vocês ficaram adolescente, foi uma época que você deve saber, eu não dormia enquanto não chegava dentro de casa. Foi uma época muito difícil para mim. Hoje, eu tô tranquila. Mas você consegue lembrar um dia, assim, tipo, uma festa, um dia especial, assim, tipo, não, esse dia foi muito legal, voltaria? Ô, Bruna. Tipo, sei lá, um churrasco que a gente fazia lá na roça, sabe uma coisa assim, a gente fala, não, eu voltaria pra esse dia? Foi nos aniversários, né, que eu sempre quis fazer aniversário de todo mundo, né? Os aniversários, os bolos, vou falar igual as meninas lá do meu serviço falam, não era um bolo desse tamanho, quadrado, né? Não era um bolo, era uma torta enorme. Até hoje é exagerada, né? Sou muito. Nossa, muitos doces, muita comida, né? Muita fartura. Graças a Deus a gente teve demais, né? Eu falo que isso é uma coisa que você... voltaria para as festas, assim, de voltaria a fazer junto com vocês. A gente não fez, né? A festa de 15 anos foi só sua, né? Mas todos os aniversários foram comemorados, né? Então, assim... Por isso que eu amo aniversário, tá vendo? Minha mãe sempre fez muita questão de comemorar. Isso, ele levava na escola, né? Lá na roça a gente fez muito... ia, né, os aniversários seus aqui, né, eu fazia, nem que seja só para vocês. Se eu pudesse voltar, a pergunta não era para mim, mas sabe por que eu voltaria? Que antes eu detestava, mas hoje, né, a gente, depois que não tem, aí que a gente dá valor. Você fazia rosca, iogurte, queijo, a gente tinha tudo isso, não dava valor, requeijão. Tudo feito, requeijão, rosquinha, fazia tudo fresquinho, saudável. Saudável
sem, como fala? Essa substância, né, desses produtos industrializados, era tudo caseiro. Mas tudo delicioso que você fazia lá pra gente. E quando você falou, né, você fala isso, eu lembro de que quando eu trouxe pra vocês, eu não deixava de mandar, né? Sim, verdade. Eu vinha, eu pagava um táxi, né, o cara fazia, trazia, né, latas e latas de... Era carne, era tudo, né? Tudo... Seu pai matava porco, seu pai matava boi. Então, quer dizer, nessa época a gente tinha tudo. E era feliz e não sabia, né? É uma boa essa pergunta sua, porque se fosse para me voltar na roça hoje, gente, eu não queria não, tá? Aí eu vou ser falsa. Mas, assim, eu não voltaria devido ao serviço, porque eu trabalhava fora, ajudava ele nas partes... bruta mesmo do serviço, e eu não tinha descanso. Aí eu não queria, não, voltar igual eu voltava, não. Mas que era bom, era assim. Né? Se a gente for olhar por esse lado, é uma vida tranquila, saudável, né? Horta com tudo do bom e do melhor. E eu vou falar um episódio da Patricinha aqui. Uma vez que a gente estava colhendo, o Felipe falou isso esses dias, colhendo amendoim, gente. E o Edson colocou todo mundo para tirar do pé, né? Tirar as bargens do pé. E tá lá, e esse dia ela teve que ir. Não podia ficar ninguém em casa. Ele falou assim, ninguém vai ficar em casa, hoje todo mundo vai. Ela morava aqui, só que era nas férias, né? E aí a bonitinha começa. Aí de repente aparece uma taturana, desse tamanhozinho. Mas pulou, gritou, chorou, falou que não fazia mais, que não ia ajudar, no coisa. Aí falou assim, você vai para casa e vai fazer almoço então. E não sei a coragem de onde saiu, porque tinha medo, foi para casa e fez o almoço. Mas... tudo isso para não lidar com os bichos. Eu lembro disso. Você lembra, né? Lembro. Deu embora e falar o quê? Nunca mais piso naquele lugar. E gritava muito, né? Não, pavor de sapo. Você lembra que eu fiquei pendurada na porta até meu pai me buscar? Era porque essa época agora dá muito sapo pro terreiro afora e tudo, né? E ela subiu na porteira lá em cima. E se você fosse a avó, entrou na garagem dela hoje. Nossa, gente, eu tenho pavor dela. Tava te seguindo. Tá vendo, né? Muita coisa, né? Mas eu fiquei tão feliz, foi muito bom. Ficou leve, no começo eu tava nervosa, mas... mas é porque eu não gosto, né? Você vê que eu evito até de ficar olhando, eu não gosto de câmera, então... Mas foi muito bom. Acho que era o medo. Ouvir um pouquinho. Eu espero que alguém vai gostar, né? Com certeza. Uma história pequena, mas, assim, muito sofrida, mas, assim... No fim, hoje eu sou uma mulher realizada, né? Com filhos, netos. E eu agradeço também. Você é uma mãe incrível, né, mãe? Você sabe disso. Você é cuidadosa, você é carinhosa. A gente nunca sabe o que a gente é, aqui, né? Mas... você sabe que você é a nossa rede de apoio. Não, mas se for para escolher qualquer coisa na vida, eu sempre coloquei meu filho em primeiro lugar. Até com meu marido. Sabe que é errado, mas... não coloque, ninguém coloca meu filho entre, falar assim, me colocar, né? Para escolher. Para escolher entre qualquer coisa. Por exemplo, meu marido, né? Falar assim, entre o Edson e seu filho. Não, eu fico com meu filho. Não sei, mas não é um sentimento, porque na prática, mãezinha, você ficou atrás dele. O tempo todo, né? Mas é porque ele sempre me apoiou também, ele sempre teve do meu lado. Mas deixou de escolher ele, não. Mas na prática, porque seu sentimento, mas é porque você não precisou abandonar a gente. Mas não precisou. Você deixou a gente morando e foi. Você voltou, você manteve os cuidados. Mas é porque não precisou. Mas se for, não coloque, porque essa é muita coisa. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz mesmo. Então, é isso. A gente finalizou, porque senão ia ter muita história. Tchau. Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like.
comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.